Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Em uma noite fria de outono, Arthur desceu apressado para a estação de trem. Ele estava atrasado, como sempre, mas nunca tinha se importado tanto. O relógio marcava 23 horas e 47 minutos. O trem noturno era o último do dia, o único que poderia levá-lo de volta à sua cidade. Não havia escolha. A estação estava vazia, exceto por um homem alto, com um sobretudo escuro. Ele estava de costas, mas Arthur sentiu uma estranha sensação de déjà-vu. Algo em sua postura, algo na maneira como ele estava parado, parecia familiar. Quando o trem chegou, ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. O homem misterioso virou-se para ele, ainda sem falar uma palavra, e entrou no vagão, desaparecendo nas sombras. Arthur, sem pensar muito, seguiu atrás. O trem era vazio. Havia apenas ele, o homem misterioso, e o maquinista, que parecia mais uma sombra no fundo da cabine. Ele se sentou em um banco perto da janela. As lâmpadas fracas do trem iluminavam o ambiente de maneira incômoda. Era como se cada lâmpada estivesse prestes a se apagar. O som do trem nos trilhos era constante, mas estranho, quase como se o trem estivesse tentando manter um segredo. Arthur olhou pela janela. Lá fora, tudo estava imerso em escuridão, como se o trem estivesse viajando para um lugar onde a noite nunca acabava. O tempo parecia congelado. O som das rodas girando era o único som que ele ouvia, até que... Você sabia que não vai chegar à sua cidade? Arthur se virou, mas o homem alto estava agora à sua frente, parado ao lado do banco. Ele tinha um sorriso estranho, como se soubesse algo que Arthur não sabia. O que você está dizendo? Arthur perguntou com a voz já falhando. Você não vai chegar. Não vai para casa. A última estação já passou. Arthur tentou se levantar, mas algo o impediu. Não sabia o que era, mas suas pernas estavam presas ao banco. A sensação de claustrofobia o tomou, e ele olhou para o homem, buscando uma explicação. Você não entende, não é? O homem se inclinou para mais perto com sua voz suave e ameaçadora. Você não está indo para casa. Você está indo para o fim. O trem desacelerou de repente, fazendo Arthur se agarrar ao banco para não cair. A luz acima deles piscou e se apagou por um instante. Quando acendeu novamente, o homem estava mais perto, seus olhos escuros brilhando no escuro. Olhe pela janela. Arthur hesitou, mas finalmente virou a cabeça para fora. O que ele viu o fez engasgar. Não estava mais vendo a escuridão familiar da noite. Estava vendo uma cidade deserta, como uma pintura desbotada, onde as ruas estavam vazias e as luzes das casas estavam apagadas. Nada se movia. Tudo parecia morto. Ele olhou de volta para o homem, mas ele já não estava mais lá. O vagão estava vazio. O trem parecia estar indo mais devagar, as luzes piscando intermitentemente. Arthur tentou se levantar novamente, mas agora o medo o paralisava. É isso. O fim da linha. A voz do homem agora ecoava pela estação vazia, e Arthur sentiu uma presença ao seu lado. Quando olhou, o maquinista apareceu, com seu olhar vazio, como se não fosse mais humano. Ele ergueu a mão, apontando para a janela. Lá fora, uma sombra se movia entre os trilhos. Algo grande. Algo que não deveria estar ali. Arthur sentiu sua garganta apertar. Ele olhou para a porta do trem, mas ela estava trancada. Não havia escapatória. O trem começou a desacelerar, mais e mais, até que ele parou completamente. O silêncio tomou conta, como se o mundo tivesse parado de existir. A única coisa que Arthur ouviu foi o som da sua própria respiração, pesada e apavorada. Então, as portas do trem se abriram sozinhas. Lá fora, um abismo. Um espaço negro, sem fim, sem horizonte. Apenas a escuridão que parecia engolir tudo. Você já está aqui, Arthur. Já não há mais volta. Ele não teve tempo de pensar. Um vento forte o empurrou para fora e o trem, com seus trilhos de aço e sombras, desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. O que restou foi o silêncio, e uma única pergunta que ainda ecoava em sua mente. Onde estava o trem indo? No episódio de hoje, o quarto trancado da casa da minha avó. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você.
Eu sempre fui muito próxima da minha avó materna. Ela era doce, religiosa, cheia de histórias, mas também cheia de segredos, principalmente sobre aquela casa velha onde ela morava. Toda vez que eu perguntava sobre o quarto trancado no fim do corredor, ela desviava o olhar e dizia: A gente não entra lá, meu amor. É perigoso. Nunca entendi por quê, até que ela morreu. Eu tinha 26 anos quando ela faleceu. Era a única herdeira. E por mais que aquilo me partisse o coração, herdei também a casa. Passei os primeiros dias organizando coisas, doando roupas, limpando cômodos que pareciam não ver uma vassoura há décadas. Mas o quarto continuava lá, trancado. Uma noite, depois de beber um pouco de vinho e revirar umas caixas antigas, achei uma chave enferrujada com uma fita azul. Estava dentro de uma Bíblia. E na página onde ela escondia a chave, havia um versículo grifado: Não ouse abrir o que foi selado. Apocalipse 5:3. A curiosidade falou mais alto. Caminhei até a porta do quarto. Meus dedos tremiam. O silêncio era profundo, pesado. Coloquei a chave na fechadura. Girei. Clac. A porta abriu com um rangido que soou, quase como um aviso. O quarto estava completamente escuro. As janelas estavam lacradas por tábuas, mas quando acendi a lanterna do celular, vi que era um quarto de criança. Havia uma cama de madeira pequena, um armário, brinquedos empoeirados no chão e uma boneca sentada no canto, de vestido azul, sem olhos. De repente, o ar ficou gelado. Um cheiro forte de mofo e ferro invadiu o ambiente. Meu celular travou. A lanterna apagou. Fiquei no escuro por uns 3 segundos. Quando a luz voltou, a boneca não estava mais onde eu a vi. Estava na cama, sentada, me encarando. Eu saí correndo do quarto. Fechei a porta. Tranquei. Fui dormir achando que era o cansaço ou o vinho. No dia seguinte, acordei com arranhões no braço. 3 marcas paralelas, como garras pequenas, e no espelho do banheiro, alguém ou alguma coisa tinha escrito com algo vermelho: Você não devia ter entrado. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu tremia. Voltei ao quarto, tentando achar alguma explicação. Mas, quando abri, não havia mais nada lá dentro. Só as paredes, vazias. Nenhuma cama, nenhum armário, nenhuma boneca. Desesperada, liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois sussurrou: Eu sabia que você ia acabar abrindo, filha. Mãe, o que tem naquele quarto? Então, ela respirou fundo. A voz dela parecia quebrada. Quando eu era criança, eu tinha uma irmã. O nome dela era Helena. Ela morreu naquele quarto, mas ela nunca foi embora. Eu não moro mais na casa, nunca mais voltei lá. Mas, às vezes, quando fecho os olhos para dormir, eu ainda vejo a boneca sentada na cama, sem olhos, me encarando como se ainda estivesse esperando por mim. No episódio de hoje, a criança que desenhava mortes. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Meu nome é Camila. Sou professora do 5º ano em uma escola pública no interior de Minas. Dava aula para uma turma tranquila, até o Ícaro chegar. Ele era um menino estranho, quieto demais, olhos fundos, sem brilho. Sentava sempre na última carteira e nunca falava com ninguém. Mas o que mais me chamou a atenção foi o caderno de desenho. No primeiro dia dele na escola, eu passei uma atividade simples: desenhar algo que gostasse muito. A maioria desenhou bichos, brinquedos, futebol. Ícaro desenhou uma mulher caída no chão, com um buraco no peito e muito sangue em volta. Perguntei: Quem é essa mulher, Ícaro? Ele olhou para mim e respondeu num tom quase sem emoção: Ainda não sei o nome dela. No dia seguinte, eu descobri pela TV. Uma mulher havia sido assassinada numa praça da cidade. A mesma pose, o mesmo ferimento, a mesma roupa que estava no desenho. O nome dela era Adriana. Eu congelei, mas tentei me convencer que era só coincidência. Até que na semana seguinte, Ícaro fez outro desenho. Dessa vez, um homem pendurado numa árvore. A língua para fora, os olhos brancos. Abaixo, ele tinha escrito em letras trêmulas a palavra quinta-feira.
Na quinta-feira daquela mesma semana, um professor do turno da noite foi encontrado morto. Suicídio, enforcado, em uma árvore, a 2 quadras da escola. Eu comecei a ficar paranoica. Comecei a observar Ícaro todos os dias. Ele desenhava, calado, sem expressão, como se fosse só copiando algo que já tinha visto. Comecei a guardar os desenhos que ele deixava para trás. Em um deles, uma mulher de cabelos cacheados aparecia sentada em uma mesa, com a cabeça virada para o lado, os olhos abertos, vazios. Era eu. O sangue sumiu do meu rosto. Fui até ele e, tremendo, perguntei: Ícaro, por que você me desenhou assim? Ele respondeu calmamente: Porque você foi gentil comigo. Eu não queria desenhar você. Mas ele disse que tem que ser assim. Eu perguntei: quem, Ícaro? Ele olhou para trás, apontou para o nada e disse: O menino do armário. Naquela noite, eu revisei todos os desenhos. Havia um padrão. Todos pareciam ser observados por outra criança, desenhada de forma borrada no canto da folha. Sempre escondida, atrás de uma árvore, de uma porta ou dentro de um armário. Contei isso à diretora. Ela mandou chamar os pais de Ícaro, mas eles nunca apareceram. Fomos até o endereço do cadastro. A casa estava abandonada há anos. Dias depois, a polícia descobriu. Aquela casa foi onde, 12 anos antes, uma criança chamada Ícaro foi encontrada morta, trancada no armário. Ele era desenhista, e todos os cadernos dele estavam cheios de mortes, exatamente como os de agora. Eu pedi afastamento, troquei de cidade, tentei seguir a vida. Mas ontem, recebi um envelope anônimo na minha nova escola. Dentro havia só um papel, com um desenho, de mim, deitada na cama, os olhos vazios, a boca aberta, e no canto da folha, ele, o menino do armário. No episódio de hoje, a passageira da BR-212. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Há uma estrada no interior de Minas Gerais chamada BR-212. Oficialmente, ela ainda aparece nos mapas, mas quem mora por perto finge que ela nem existe. Ela corta pequenas cidades e trechos de matagal denso. O asfalto é rachado, cheio de buracos. O mato engole os acostamentos. Não tem sinal de celular, nem iluminação. E à noite, dizem que a escuridão ali não é normal. É como se a própria estrada quisesse te engolir. Caminhoneiros evitam passar por ela depois das 22 horas. Mas um motorista de aplicativo chamado Alex achou que tudo isso era exagero. Ele queria apenas voltar mais rápido para casa. E não sabia que aquela noite ia mudar tudo. Alex tinha feito uma corrida até uma cidade vizinha. Já eram quase 23 horas e 20 minutos. E ele queria evitar o trecho principal da BR-381 por causa do movimento. O GPS sugeriu a BR-212. Cortava uns 40 minutos de viagem. Ele pensou: por que não? Assim que entrou na estrada, a primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Nem grilos, nem vento. Só o barulho do motor e os pneus passando pelas rachaduras do asfalto. O rádio travava. O GPS parou de funcionar. E o céu, sem lua, sem estrelas. Depois de 20 minutos dirigindo, ele viu algo na lateral da estrada. Primeiro, achou que fosse um animal. Mas não. Era uma mulher. Sozinha. Parada no escuro. Vestindo um vestido branco antigo. Os braços cruzados. A pele tão pálida que quase brilhava. Ela acenava devagar, como se soubesse que ele ia parar. Alex reduziu. Estava confuso, mas preocupado. Tá tudo bem? Se perdeu? Ela se aproximou da janela. Os olhos dela eram profundos, quase sem brilho. Você pode me levar até o posto? É logo ali. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Alex hesitou, mas destravou a porta. Ela entrou no banco de trás, mesmo com o da frente vazio. O carro ficou mais frio. Ele achou que fosse o ar-condicionado, mas estava desligado. Tentou puxar conversa, mas ela dava respostas vagas. E tá indo pra onde?
Pra frente. Tem alguém te esperando? Já esperaram. A cada resposta, ele sentia algo errado, mas não sabia explicar. O espelho retrovisor parecia distorcer o rosto dela, como se estivesse embaçado só ali. Depois de um tempo, o rádio ligou sozinho. Tocava uma música antiga, cheia de chiados, como se fosse um disco antigo. Alex desligou. A música ligou de novo, sozinha. 3 vezes. Ela então falou: Você acredita em almas presas? Como assim? Gente que morreu, mas não sabe que morreu e continua pedindo carona? Alex sorriu nervoso, tentando brincar. Uai, parece até história de terror. Ela olhou pelo vidro. Histórias existem por um motivo. Foi quando o farol do carro iluminou uma cruz de madeira no acostamento. Tinha uma foto presa nela. Alex olhou por um segundo e... era o rosto da passageira. Ele virou imediatamente para trás. Mas o banco estava vazio. Desesperado, Alex acelerou. A estrada parecia interminável. Os galhos das árvores pareciam mais próximos da pista, como se quisessem impedir a passagem. Quando finalmente viu o brilho das luzes de um posto de gasolina, ele respirou aliviado. Parou o carro e correu até o frentista. Cara, eu acabei de dar carona pra uma mulher e ela sumiu, do nada. O frentista nem piscou. Ela entrou no banco de trás? Alex congelou. Como você sabe? O homem apontou para o quadro de avisos dentro da lojinha de conveniência. Era uma notícia velha, plastificada. Uma mulher chamada Elisa, desaparecida em 2016. Morreu na BR-212 voltando de uma festa. Testemunhas afirmaram que ela foi vista pedindo carona pela última vez perto do ponto onde Alex parou. Desde então, vários motoristas relataram encontros idênticos. Ela entra no banco de trás, fala pouco e sempre desaparece antes de chegar no posto. Alex nunca mais deu ou pegou caronas. Vendeu o carro poucos dias depois, mas diz que, até hoje, tem pesadelos com o banco de trás vazio, com a voz dela no escuro dizendo: Você pode me levar até o posto? E sabe o que mais assusta? Na semana passada, um caminhoneiro relatou no Facebook que viu uma mulher na BR-212, por volta das 23h30, vestido branco, acenando devagar. A lenda continua. A estrada continua lá. E ela ainda espera por uma carona. No episódio de hoje, a carona que ele nunca deveria ter aceitado. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Meu nome é Renato, e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já cruzei o Brasil de ponta a ponta. A estrada é minha casa, meu trabalho e, de certa forma, meu castigo. Isso aconteceu em 2014, na BR-232, entre Arco Verde e Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Um trecho seco, quase deserto, cortando o nada como uma cicatriz no meio do sertão. Era por volta de 2 horas da manhã. Eu estava vindo de Recife levando uma carga de eletrodomésticos. A rádio chiava. O farol iluminava só uns metros à frente. E apesar de tudo parecer normal, alguma coisa naquela noite estava errada. Era como se a estrada estivesse esperando por mim. Uns 20 quilômetros depois de Arco Verde, vi um homem parado no acostamento. Devia ter uns 40 anos, vestindo um paletó velho, chapéu de feltro e segurando uma pasta de couro. Pensei que fosse algum vendedor ou talvez alguém com o carro quebrado por perto, mesmo sem nenhum veículo à vista. Diminui a velocidade. Abri o vidro e perguntei: "Tá tudo certo, amigo?" Ele apenas respondeu com a voz baixa: "Preciso ir até Serra Talhada. É urgente." Não sou de dar carona, ainda mais de madrugada. Mas tinha algo no olhar dele. Um tipo de desespero contido. Contra meu instinto, destravei a porta e deixei o cara subir. O silêncio dentro da cabine era quase sufocante. Eu tentava puxar conversa. "Trabalho com o quê?" "Com papelada." "Tá indo resolver o quê lá em Serra?" "Meu próprio enterro." Eu ri, meio sem graça. Achei que fosse uma piada seca, humor de sertanejo. Mas ele nem se mexeu. Só ficou encarando a estrada, com os olhos fixos no nada. 15 minutos depois,
Ele tirou do bolso um envelope amassado e me entregou. Quando chegar, abre isso. Que é isso, rapaz? Só abre depois. E por favor, não olha para trás até lá. O clima ficou pesado. Dei uma olhada de canto de olho e juro por tudo que é mais sagrado. Ele não tinha sombra. O banco onde ele sentava parecia vazio demais, como se a luz passasse direto por ele. Dei um tapa no meu rosto. Achei que era sono. Mas o frio que percorreu minha espinha era real. Quando avistei as luzes fracas de Serra Talhada, me virei, ignorando o aviso. E o banco estava vazio. Parei o caminhão no acostamento com o coração disparado. Desci. Abri a porta do passageiro. Nada. Nenhum sinal dele. Nem marca de sapato. Nada. Me lembrei do envelope. Minhas mãos tremiam ao abrir. Lá dentro tinha uma cópia de um atestado de óbito. Nome: Renato da Silva Gomes. Profissão: caminhoneiro. Causa da morte: colisão frontal na BR-232. Data: exatamente naquele dia. Senti as pernas cederem. O que eu era naquele momento? Um morto sonhando que ainda dirigia? Ou um vivo carregando o aviso da própria morte? Corri até uma borracharia próxima, pedi socorro, mas ninguém me viu chegar. Nem responderam quando gritei. Eu via as pessoas, mas elas não me viam. Eu falava, mas minha voz não saía. Desde aquele dia, eu nunca mais parei de dirigir. Cruzo o Brasil inteiro, sempre com a pasta no banco do lado, esperando alguém que finalmente consiga me ouvir. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor, e esse é o Durma Se Você For Capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.